sendo veiculada de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa tarde. Começa agora o programa Sob Nova Direção aqui na UTV. Sexta-feira, para variar com chuva aqui em São Paulo. Não é de se esperar coisa diferente nessa época do ano. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é PhD em Psicologia Clínica e terapeuta cognitiva pela Universidade de Londres e mestre em Psicologia Cognitiva do Desenvolvimento pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. No Brasil, atuou como recém-doutora no Departamento de Psicologia Médica da Unicamp. E o programa Sob Nova Direção tem o prazer de receber a doutora Ana Maria Serra, que está aqui conosco, e vai nos explicar como a terapia cognitiva tem ajudado as pessoas a vencer problemas com medo de dirigir, pânico e até mesmo alguns traumas. Então, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Excelente. Então, fala para os nossos internautas, doutora Ana, da sua trajetória até agora, né? Morou fora, me falou ali antes de começar o programa, então conta pra gente como chegou até aí. Então, eu cursei Psicologia na PUC do Rio, né? Era um curso ótimo na época, ainda é. E aí resolvi que seria uma coisa boa, então fazer uma especialização, fazer minha pós-graduação fora e assim foi. Durante a minha graduação, muito por acaso, eu descobri a terapia cognitiva, ninguém por aqui ainda conhecia, isso foi no verão de 87, está bastante tempo atrás. Alguns aninhos. Alguns anos. Mas descobri, achei muito interessante, há alguns aspectos que me atraíram então e me atraem ainda hoje, que é o suporte científico, o suporte empírico que tem o modelo, a eficácia também, que é cientificamente comprovada. Então foram características que me chamaram a atenção. Quando eu saí do Brasil, eu já tinha, obviamente, a intenção de, em paralelo com o doutorado, fazer também minha formação clínica em terapia cognitiva e foi assim que aconteceu. Excelente. Então, muito bem, agora fala para os nossos internautas aqui o que é efetivamente a terapia cognitiva. Terapia cognitiva é uma das abordagens na área da psicologia clínica. Então, nós temos várias abordagens psicoterápicas, né? E a terapia cognitiva é uma delas. É uma forma de psicoterapia. E ela se distingue das demais abordagens, né? Com base em algumas características interessantes. A primeira, como eu disse há pouco, é a fundamentação científica e também se distingue pela eficácia, pelo tempo curto e limitado, pelo ok, sem problema, e também pelo modelo que é bastante diferente na sua prática, né? Envolve a colaboração ativa do paciente no processo, envolve um processo bastante ativo também de tempo curto e limitado, né? E ela tem um modelo muito interessante. Posso entrar no modelo Por já? Por favor. Ok. E como conheceu, então, já a terapia cognitiva, né? Então já entra nessa, era a nossa segunda questão aqui, está dentro do script. Tá ótimo, então vamos lá. Eu conheci a terapia cognitiva, como eu disse, no verão de 87. Então eu estava envolvida numa pesquisa e fazendo pesquisa de literatura na biblioteca, me caiu nas mãos, muito por acaso, um artigo que falava sobre terapia cognitiva. Na época, como eu já mencionei, ninguém ainda sabia o que era, eu até me lembro de perguntar, trocar ideias com alguns professores, né? Ninguém sabia muito bem ainda do que se tratava, mas eu então procurei, pelo sistema de empréstimo entre bibliotecas, né? Alguma literatura a mais. Consegui um livro que veio emprestado da USP de São Paulo, né? Então, um dos primeiros livros do professor Aaron Beck,
que foi o criador da terapia cognitiva. Quando eu li o livro, eu sinceramente assim me apaixonei e disse para mim mesma que aquela abordagem, se ela fosse exatamente como o livro descrevia, que aquela eu adotaria. E assim foi. Quer dizer, na minha formação eu percebi que sim, né, não só era o que eu esperava, o que eu havia inicialmente compreendido, mas era muito mais. Então, é uma forma de psicoterapia entrando, então, no princípio básico, que tem como princípio básico algo, assim, muito interessante e fácil das pessoas, inclusive, assim, compreenderem e implementarem, né? Nós dizemos que, diante de uma situação, nós, na realidade, processamos esta situação, compreendemos, interpretamos esta situação à luz de estruturas que nós íamos desenvolvendo ao longo de toda a nossa vivência. Então, o que na realidade determina as nossas emoções, o que nós sentimos e também os nossos comportamentos, aquilo que nós fazemos, não é a situação, mas sim a forma como nós processamos e interpretamos essa situação. Então, em terapia cognitiva, o nosso alvo de intervenção não são nem as emoções, nem os comportamentos, mas são justamente os processos cognitivos, ou seja, a forma da pessoa interpretar, processar, representar aquele evento, que por sua vez, então, leva às emoções e comportamentos associados. Excelente. E essa escola, você, só para repetir aqui, começou há quantos anos? Então, há bastante tempo, na verdade, né? O professor Aaron Beck era um psicanalista, então foi muito interessante a trajetória também, a história, né, do surgimento da terapia cognitiva. Ele inicialmente decide comprovar cientificamente princípios psicanalíticos, porque ele estava no mundo acadêmico, ele era professor de psiquiatria na Universidade da Pensilvânia, aliás, onde ele está até hoje, em Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, como professor desse departamento, ele, na realidade, estava muito próximo do método científico. Porém, a metodologia científica não era aceita pela psicanálise. E ele diz, não, eu já sei, para promover a aceitação da psicanálise pela academia, eu vou, então, conduzir pesquisas e, através, né, dessas pesquisas científicas, eu comprovarei princípios psicanalíticos e a academia, né, terá, então, que me aceitar. E assim ele faz. Só que na sua tentativa de comprovar cientificamente princípios psicanalíticos, ele acaba, na verdade, desconfirmando. E para fazer sentido desse corpo de dados que ele foi colhendo, ele então propõe um modelo alternativo de depressão, que ele chamou de modelo cognitivo de depressão. E esse modelo se desenvolvendo, né, resultou na proposição de uma nova abordagem psicoterápica que ele então chamou de terapia cognitiva. Que excelente. E a senhora foi pioneira nessa prática no Brasil e também há quanto tempo desenvolve esse trabalho, né? Pois não. Eu voltei então ao Brasil em 96. Então foi quando iniciou-se o meu programa, né, como professora recém-doutora na Unicamp. Então, nessa época, chegando ao Brasil, é claro que nada acontece por acaso, né? Então, eu obviamente tinha uma abordagem interessante, uma boa formação. Eu havia ficado 5 anos lá no Instituto de Psiquiatria, mais de 5, dos quais mais de 4 eu estive envolvida com a terapia cognitiva, né? Então, tratando pacientes como membro da clínica de terapia cognitiva do Maudsley Hospital, que era o hospital ligado a nós, né, associado ao nosso instituto. Havia atuado também como instrutora do centro de treinamento, então estava bastante envolvida com o assunto. Mas chegando ao Brasil havia toda uma expectativa. Então já havia muitos profissionais ouvindo falar a respeito, né? Já havia
outros colegas começando os primeiros esforços para estudo e difusão da abordagem. Então foi como unir mesmo uma expectativa a um recurso novo. E as coisas, enfim, se atropelaram, tanto que 2 anos depois eu deixei a universidade, fundei um Instituto de Terapia Cognitiva, que foi o primeiro, né, do seu gênero no país, e que existe até hoje, que atua nas áreas de cursos, né? Oferecemos cursos de especialização, vários outros, promovemos todo ano 2 ou 3 eventos internacionais com os maiores experts na área, aqueles que foram e até hoje são companheiros do próprio professor Beck. E oferecemos clínica também. Temos até um programa muito interessante de clínica, posso dizer? Por favor. Então, nós E temos... tem site, tem... Temos. Ah, então tá jóia. Mas tem um programa do qual nós nos orgulhamos muito. Nós, obviamente, atendemos no Instituto pacientes particulares. Mas nós temos também um programa de atendimento especial a pacientes com dificuldades financeiras, né? Porque um processo psicoterápico realmente é algo caro. Ele importa num alto investimento, né? Então, é um programa do qual nós nos orgulhamos muito e atendemos mais de 100 pacientes todos os anos através desse programa especial. Que bacana. Então, o nosso site, onde as pessoas podem, enfim, nos conhecer, é o www.itcbr.com. Depois eu vou colocar no nosso site também. Perfeito. O link para o site do ITCBR, Perfeito. que quer dizer Instituto de Terapia Cognitiva Brasileiro. Excelente. Muito bom. E aí vocês, quanto tempo existe o Instituto? O Instituto começou informalmente no ano de 97, mas formalmente ele foi inaugurado em março de 98. Excelente. E de lá para cá já tem formado muitos especialistas na área? Muitos. É uma coisa que me surpreendeu muito. Quando eu voltei, eu achava que eu me dedicaria a uma carreira acadêmica tradicional. Mas esse interesse, né, da comunidade na área de saúde mental em formação em terapia cognitiva me surpreendeu. E foi tão grande que como que me arrastou mesmo para a área de treinamento. E então, com a fundação do Instituto, nós vimos então oferecendo esse treinamento a especialistas, enfim, da área, né, de saúde mental. E o nosso curso mais importante é um curso de especialização em terapia cognitiva, que é credenciado pelo Conselho Federal de Psicologia como um curso de especialização, o que é muito interessante, porque ele dá então aos concluintes o direito à obtenção de um título de especialista em psicologia clínica, que é outorgado pelo sistema de conselhos. Excelente. Quanto tempo é o curso? São 2 anos. 2 anos. É um encontro por mês, ao longo de 24 meses. Que legal. Nós temos, na realidade, uma turma terminando amanhã. Olha só. Que bom. Completando seus 24 meses. Então, amanhã temos muita festa, muita comemoração. Bom, boas festas amanhã, então, para vocês. Sim. Excelente. Bom, agora que nós entendemos um pouquinho do que é terapia cognitiva com a doutora Ana Serra, posso chamar assim, né? Claro, cortei o do meio. E vamos ver como que a terapia cognitiva pode ajudar quem tem pavor de direção, pânico. Então, fala pra gente aí como é que... Agora vamos entrar no que o programa se propõe mesmo, que é falar sobre sistemas de trânsito. Mas é bom fazer a introdução com o que é esse conceito novo aí, porque 10, 12, 14 anos, né? É um conceito novo aqui no Brasil. Né? É relativamente novo. Mas muito bem, né? Só uma introdução. Quando eu comecei a atender pacientes, né, nós tínhamos aqui no Brasil um fenômeno também muito semelhante ao que se observava em outros países, ou seja, uma incidência muito grande de depressão. Mas nos últimos anos nós vimos que a incidência de depressão continuou aumentando, mas mais ainda vem aumentando a incidência de transtornos de ansiedade.
Então, quando nós falamos, né, de medo de dirigir, pânico de dirigir, nós estamos, na realidade, nos referindo a um transtorno de ansiedade, né? Então, a terapia cognitiva tem um modelo muito interessante, não só para explicar a instalação e manutenção dos transtornos de ansiedade, mas também para tratá-los, né? Nós dizemos que, na realidade, o que acontece com um portador de um transtorno de ansiedade é que, com base nas suas vivências e com base também na forma como ele vem processando essas experiências, ele vai formando na sua memória implícita, lá no seu inconsciente, né, o que nós então chamamos de esquemas. Então, esquemas seriam estruturas cognitivas que nos permitem processar o real. Seria como o nosso software, né? Que nos permite, enfim, processar a informação. Agora, no caso dos transtornos de ansiedade, nós temos, na realidade, né, um esquema de vulnerabilidade, que nós dizemos que é ativado. Então, a pessoa, com base nas suas experiências de vida, vai formulando esse esquema de vulnerabilidade que o leva, então, a considerar-se exageradamente vulnerável frente ao real. Por quê? Porque ele, na realidade, comete 2 erros de processamento. Num momento, ele superestima o perigo ou ameaça inerente às situações. E, num segundo momento, ele subestima os seus recursos de enfrentamento. Então, o resultado dessa superestimação do perigo ou ameaça dos eventos, né, exagerado, e a subestimação, ou seja, o não reconhecimento dos seus recursos de enfrentamento, é que resulta nessa ideia de fragilidade, de vulnerabilidade excessiva diante do real. Então, quando esse esquema de vulnerabilidade é ativado, é quando as pessoas têm pensamentos, né, cognições, como nós chamamos, diante de eventos do tipo: e agora? E se não der certo? E se o pior acontecer? E se esse acidente acontecer? E se eu não conseguir me recuperar? E essas cognições é que o levam à experiência de ansiedade, de estresse, de pânico, como você chamou, né? E há comportamentos também decorrentes, que podem ser, né, evitação, aquele que não quer mais dirigir, pode ser simplesmente de estresse, toda vez que ele se vê novamente na situação de direção, né? Ele, então, experimentaria as emoções, né, de estresse, de ansiedade, de tensão, né, que o levaria, então, a comportamentos, como eu disse antes, de evitação, né, de excesso de preocupação, de dependência, né, querer, então, chamar alguém para que dirija e ele está no banco do passageiro, algumas vezes ele não tolerar nem estar no banco do passageiro. Tem que se abster realmente de andar de carro, por exemplo. Há pessoas, né? Nós tivemos um caso bastante interessante mesmo, muito grave, um caso bastante severo, né? Em que um jovem médico com 2 filhos pequenos, né? Um filho de 5 anos e um bebê recém-nascido, né? Então estavam ele, a esposa e os 2 filhos num automóvel e sofreram um acidente, ele dirigindo. E, infelizmente, nesse acidente, a esposa e o bebê faleceram, né? Então, foi uma situação incrivelmente traumática, mas quando eu comecei a tratá-lo, cerca de 4 ou 5 meses depois, ele não tinha mais aceito entrar num automóvel. Então, nunca mais ele tinha dirigido, e mesmo para estar no banco do passageiro, ele então só aceitava sob medicação. E ele mesmo era médico, então ele estava se automedicando, nessas alturas já não estava mais funcional como profissional, ou seja, havia parado de clinicar.
Aí um outro evento bastante significativo e que mostra, né, a tendência a um comportamento de dependência como uma estratégia compensatória, né? Ele então tinha desfeito o apartamento dele e do filho, tinha ido morar na casa da mãe e nessas alturas ele já não saía do quarto. Não é? É o que eu fiquei pensando aqui, como que a consequência de tudo isso é a pessoa se isolar do mundo. Foi. E ele tinha, né, as experiências de reviver a todo momento, né, as memórias e as mesmas emoções do acidente, enfim, né? Que aí isso é um pouquinho diferente de ter apenas o pânico em vista de pensamentos. Isso é porque teve um trauma real e ele está retornando, é isso. Sim. Até eu ia lhe perguntar ali naquele momento que estava falando dessas questões que a pessoa começa a pensar naquilo e ela acaba sendo, ela se sabota, né? Em fazer, em dirigir, em andar com... Mas isso é terrível, então. O que nós temos que entender, esse caso, por exemplo, né? Existe uma confluência de vários problemas, mas existe também o que nós chamamos de uma escalação do problema. Não é verdade? À medida que o tempo foi passando, ele foi agregando mais e mais disfuncionalidades ao quadro inicial. Não é verdade? Então, sem dúvida, várias das suas reações, elas foram determinadas por características do evento traumático. Mas também, várias das suas reações foram também ativadas consequência de características pessoais que ele tinha desenvolvido anteriores ao acidente. Não é verdade? Então, ele, sem dúvida, passa a apresentar, com o passar, né, de 4, 5 meses, enfim, foi quando eu o conheci, né? Sintomas depressivos, mas na realidade o transtorno inicial que ele havia apresentado é o que nós chamamos de um transtorno de estresse pós-traumático. Inclusive o Glaucio está comentando aqui que depois do acidente que vitimou o pai dele, a mãe nunca mais teve coragem de dirigir e até hoje tem medo de andar de carro. Mas eu acho que provavelmente não seja um pânico, deve andar, mas com receios. E tem o Cadu aqui que está falando da Bahia, olha só, Salvador. Obrigado pela audiência. Está perguntando aqui, tem cura esse caso real que você citou aí? Teve um enredo bom? Teve. Na realidade, eu tratei esse jovem médico durante cerca de 8 meses. E ele ficou muito bem, né? E o muito interessante foi também, deixa eu até contar também essa passagem, porque ela foi bastante surpreendente, né? O menino de 5 anos começou a ter problemas também, não só, né, pelo evento inicial, mas também ao presenciar o pai tão disfuncional, não é? E até que a avó, então, marcou comigo uma sessão e veio, então, me explicar o que estava acontecendo com o menininho, né, de 5 anos. E foi muito terrível, porque ele, na realidade, estava tendo, né, o que nós poderíamos, né, até qualificar de ideações suicidas. Na verdade, para consolá-lo, as pessoas vinham dizendo a ele que a mãe estava muito bem com o irmãozinho, lá no céu, com os anjinhos. E ele vendo aquela situação, né, na casa dos avós e o pai daquela forma, ele na realidade estava dizendo o tempo todo que ele também queria morrer e se encontrar com a mãe e o irmãozinho, porque eles pareciam estar numa situação melhor do que aquela que ele estava vivendo. Ou seja, foi uma adição muito trágica, né, a toda a situação. Então, na época, eu até encarreguei um colega, né, de tratar a criança e também envolver a avó neste tratamento, né, para que ela também pudesse desempenhar o seu papel na recuperação da criança, também além, né, da recuperação do pai que nós vínhamos
tratando. Mas só complementando, se você me permite, né? Com relação a transtornos de ansiedade, vamos voltar à pergunta do Cadu, né, de Salvador. Como é tratado, né? Inicialmente, nós queremos devolver a essa pessoa que passou por um acidente, passou por um incidente crítico e pode ter desenvolvido um trauma, né? Então, nós queremos inicialmente oferecer ou devolver a essa pessoa o que nós chamamos de flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? Então, eu costumo dizer que é uma faculdade, uma estratégia que nós temos para normalizar, para modular as nossas emoções, não é? E algumas pessoas, ao longo das suas experiências de vida, acabam perdendo essa flexibilidade. Então, elas acreditam, por exemplo, né, que diante de uma situação adversa, elas só podem se sentir mal. E, na realidade, grande parte das pessoas, instintivamente, diante de uma situação adversa, procuram outras formas de representar, de processar a situação para não se sentirem tão mal, ou para que gradualmente, né, passem a se sentir melhor. Mas essas pessoas que perderam essa flexibilidade, elas ficam como que encalhadas naquela forma inicial de processamento e também na emoção correspondente. Então, inicialmente, nós atuamos sobre os pensamentos, as cognições, a forma dessa pessoa processar, representar eventos do real, para que ele consiga modular, normalizar suas emoções. No segundo momento, nós então vamos tratar de quê? Daquele esquema de vulnerabilidade que ele já havia criado com base nas suas experiências de vida. Não é? Então, o nosso objetivo último, na verdade, é mudar esquemas. Não é? Porque se nós mudamos essas estruturas chamadas esquemas, né, nós mudamos também a forma da pessoa processar a informação. E, em consequência, mudamos também as emoções e comportamentos associados. Excelente. E temos mais uma pergunta de um outro internauta aqui, que não tem a identificação do nome, e a gente agradece já essa participação. Os tratamentos com a terapia cognitiva apresentam resultados mais rápidos do que outras formas de tratamentos psicológicos? Essa é uma característica bastante proeminente, da terapia cognitiva, que é justamente um processo curto e limitado. Não é? Então, ao contrário de formas mais tradicionais de psicoterapia, a terapia cognitiva dura, na grande maioria dos pacientes, entre 4 e 6 meses, com sessões semanais. Apenas uma sessão por semana. De cada 20 pacientes, nós temos de 1 a 2 que ficarão mais tempo do que 6 meses. Podem chegar até 1 ano e pouco. Mas muito raramente, só quando nós estamos mesmo diante de problemas, transtornos mais sérios, né? Como muitas vezes um transtorno de personalidade, ou um transtorno psiquiátrico mais sério, né, que nós chamamos de psicoses, né? Então, nesses casos, aí o tratamento se prolonga, né? O meu recorde são 2 pacientes, na verdade, um que está, eu acho que está indo para um 4º ano, e um paciente no passado que eu tratei por 4 anos também. Mas, na realidade, como a terapia cognitiva é uma terapia de curto prazo, eu tenho mais de 1.000 pacientes atendidos, né? Então, 2 casos de 4 anos, eu acho que é um bom recorde. Nossa, é bastante, um percentual altíssimo de sucesso, digamos assim. Sem dúvida, mas, como eu disse, é uma característica da própria abordagem, do próprio modelo cognitivo de funcionamento humano. Excelente, vamos voltar um pouquinho agora para o estresse diário dos motoristas, principalmente nas grandes cidades. Existe cura para esse estresse? Então, uma
coisa é importante dizer, né? Uma pessoa que processa o dirigir como uma situação de estresse, ela já chegou àquela situação com seus esquemas disfuncionais. Então, podemos dizer que, por exemplo, ela já chegou à situação de dirigir, começar a dirigir, com um esquema, por exemplo, de vulnerabilidade. Então, a ansiedade inicial, né? O estresse, na verdade, ele representa um estado continuado de ansiedade, tensão ou de depressão. Não é verdade? Então, nós normalmente associamos o estresse somente a transtornos de ansiedade. Mas, na realidade, né, uma pessoa também pode experienciar o estresse através, né, ou em resultado de um estado continuado de depressão. Então, nós tratamos, né, essas estruturas, né, para devolver, então, à pessoa aquela tal da flexibilidade cognitiva que permite a ele modular suas emoções, né? Então, ele está ali dirigindo, de repente alguém fecha, lhe dá uma fechada, né? Passa na sua frente, ou então buzina, se estressa com ele, né? E é nessas situações, então, muitas pessoas ficam ansiosas, ficam com raiva, ficam estressadas, não é? Como nós costumamos popularmente dizer, não é? Então, a flexibilidade cognitiva daria a essa pessoa a possibilidade de regular essa emoção. Não é verdade? De se recuperar, de neutralizar essa emoção de raiva, de irritação, de ansiedade, de medo, né? E poder, então, voltar à sua funcionalidade no trânsito. Correto. Nós temos uma pergunta de um xará meu aqui, Sérgio. Sérgio. Ele quer saber se o tratamento é feito com medicamentos também. Olhe, a psiquiatria é que é encarregada, né, da prescrição de medicamentos no caso dos transtornos emocionais, dos transtornos na área de saúde mental em geral. O psicoterapeuta, né, aquele que vem da área da psicologia, ele só trabalha exclusivamente com psicoterapia. É claro que um psicoterapeuta da área cognitiva ou de alguma outra abordagem, que seja um psiquiatra, ele então pode trabalhar com as duas formas, né? Agora, na grande maioria dos casos, medicação não é necessária. E, aliás, nem é também muito interessante, especialmente no caso dos transtornos de ansiedade. Então, muitas vezes nós promovemos naquele paciente, né, a reestruturação cognitiva que nós queremos, devolvemos a ele a flexibilidade cognitiva, que também é uma meta terapêutica, e, no entanto, ele fica ansioso a respeito de deixar a medicação. Então, muitas vezes, o tratamento tem que ser prolongado para que nós possamos conseguir a última meta, que seria dotá-lo da confiança de que ele agora não necessita mais da medicação. Então, nesses casos, teria sido interessante se o tratamento houvesse começado sem a necessidade da medicação. Mas nada melhor do que um bom profissional para julgar se apenas a psicoterapia cognitiva, no caso, né, no nosso caso, será suficiente ou se é necessário entrar com o que nós chamamos de uma terapia combinada, né, de medicação com psicoterapia. Excelente. E em São Paulo, voltando ao estresse diário dos motoristas, nós pegamos muitas vezes motoboys extremamente violentos no trânsito, que eles passam buzinando de um jeito que seria até desnecessário, porque nós aqui já estamos educados a ter um corredor de motos. Então, salvo raras exceções, você sempre dá espaço já para motos. E ele passa realmente, eles passam, né? Alguns, não é uma minoria, eu acho, que são estressados. Outro caso, que eu não sei se você já andou de transporte público, de ônibus aqui em São Paulo, tem alguns motoristas que realmente, assim, eles parecem que estão carregando saco de arroz lá dentro.
eles correm, eles não têm respeito com passageiros idosos, fazem curvas em alta velocidade. No Rio de Janeiro, esses tempos, tombou um ônibus, inclusive. Então, isso tudo também tem a ver já com essa predisposição que você comentou antes? Então, olha, é muito interessante, né, que se nós estendermos um pouquinho o conceito de um esquema de vulnerabilidade, né, nós dizemos que, na realidade, a raiva, a agressividade decorre, em muitos casos, de um esquema de vulnerabilidade. Então, é a pessoa que acredita, né, que a possibilidade do outro invadir seu espaço, violar seus direitos, contrariar suas expectativas é muito alta. E que se ele não reagir com agressão, na realidade essa pessoa vai conseguir invadir o seu espaço e violar seus direitos, entendeu? Então, uma boa parte das pessoas que reagem com agressividade reagem porque se sentem ameaçadas, né? Agora, outras pessoas reagem com agressividade porque acreditam mesmo que a agressão seja uma estratégia funcional para que o outro não viole, enfim, as minhas expectativas, as minhas vontades, os meus direitos, né? E nós aqui temos, quando você fala, né, do motorista de ônibus, do motorista de motos, isso, né? motoboy. O motoboy, exato. Motofretista. Motofretista. Nós temos, na realidade, que distinguir dois aspectos, né? Infelizmente, nós temos mesmo que apelar a conceitos de boa educação, de cidadania, de respeito, que, infelizmente, né, muitas vezes a gente acha que está em baixa. Não é verdade? Eu não sei. Eu acho que sempre deve ter sido assim. É que hoje as concentrações de pessoas nas grandes metrópoles urbanas é tão grande que talvez essa variável, né, da boa educação, do respeito, enfim, esteja mais em foco para todos nós. Então, esse seria um trabalho. Agora, né, por outro lado, nós temos também as pessoas, né, que tenham ou não tenham, né, os preceitos de respeito, de educação, de cidadania, mas são pessoas que praticam, né, violência, que dirigem agressivamente, mas em consequência de problemas emocionais. Então, seriam essas pessoas, né, que por essas dificuldades esquemáticas, acabam sendo presas, né, de emoção como tensão, estresse, medo, ansiedade, e raiva, irritação, e acabam reagindo dessa forma, não é? Agora, isso acaba resultando numa comoção geral da população, não é verdade? Quer dizer, então nós temos, por um lado, os motoristas de motos, né, se sentindo ameaçados e desrespeitados e agredindo os motoristas de carro. Mas observa-se também o vice-versa, né? Então, os motoristas de automóvel também se irritando com isso que eles consideram, né, que seja uma agressão contínua, uma invasão contínua aos seus espaços, uma violação contínua dos seus direitos, né? Então, eu acho que nesse momento, a terapia cognitiva, com aquele seu princípio básico, seria de bom uso, né? Seria útil, né? Porque é uma ferramenta de fácil manejo, né? A flexibilidade cognitiva é uma ferramenta de fácil manejo. Quer dizer, as pessoas que mantêm a sua flexibilidade cognitiva ou que, tendo perdido, passam por um processo de terapia cognitiva e podem reaver essa flexibilidade cognitiva, essa ferramenta é valiosíssima para que elas, então, possam modular suas emoções, reduzir o seu nível de estresse, não é? Neutralizar suas emoções, especialmente de raiva, de irritação, que levam, né, quase que inevitavelmente a comportamentos agressivos. Então, não adianta nós
intervimos diretamente sobre o comportamento agressivo. Também não nos adianta intervir diretamente sobre a emoção de raiva ou irritação que leva à agressão. Nós temos, na realidade, que voltar à origem, ou seja, a forma da pessoa processar eventos, né? Processar a si, ao outro, poder usar as suas habilidades de resolução de problemas, não é verdade? Poder usar recursos que lhe digam, olha, né, reagir com violência agora não vale muito a pena. Eu acho que o custo seria maior do que o benefício, né? Hoje mesmo foi muito interessante, né? É um fenômeno que eu acho que todos nós passamos quase que diariamente. Você, né? Eu estava vindo da Castelo, né? Então eu estou totalmente na esquerda e tenho que passar para a direita para passar para a Marginal de Pinheiros, né? Então nessa de você tentar passar faixa por faixa para a direita é um trabalho árduo, né? Mas o que eu acho que todos nós, enfim, passamos é que a hora que você dá seta, tem espaço, mas quem está vindo acelera para você não poder entrar, né? Então foi o que aconteceu. Eu obviamente tive que voltar à faixa anterior, ele ainda passou por mim buzinando e ali bastante irritado, né? E eu vou fazer o quê? Não é? Então eu ainda falei, nossa, obrigado. Para mim mesmo, ele nem sabe que eu disse que isso. Bom que é assim. Mas você entende, quer dizer, naquele momento você avalia a situação em termos, né, do que é possível fazer, né? E você acaba, na realidade, concluindo que a única meta possível é você continuar a sua vida. Não é você realmente se tranquilizar. Então é essa flexibilidade cognitiva que as pessoas estão precisando, né, no trânsito. E então eu costumo dizer que a terapia cognitiva, através dessa ferramenta, acaba nos oferecendo uma estratégia para uma melhor cidadania. Não, ela tem, na realidade, um efeito na promoção da cidadania. Eu quero acreditar que os nossos ex-pacientes, né, dirijam não agressivamente, né? E o que é difícil, como você falou, que às vezes do nada poderia virar uma guerra de trânsito ali, dependendo de quem é o motorista. Era você foi um caso na estrada e deixou, não tem consequência. Coincidentemente, até a gente já está quase no nosso minuto final, mas eu estava lendo uma reportagem agora, diz que na Rússia as estradas são péssimas e em alguns lugares ermos os motoristas são violentíssimos. E aí me chamou a atenção, pega um cara lá de 2 metros de altura com 150 quilos, tá dentro do seu carro, se você passar e ele achar que você fez alguma coisa, ele toca o carro por cima. Eu estava lendo, você até vou ver se posto no nosso site depois dessa reportagem, que é muito interessante. Então lá deve ter um espaço grande para o trabalho de vocês, porque vivem uma paranoia. Isso aí eu já vejo como paranoia, né? Porque você sai no trânsito, você não está preocupado no trajeto que você tem que percorrer. Você está preocupado, parece, em chegar rápido, o que não acontece numa cidade como São Paulo. Até agora, quando eu vindo para cá também, como está chovendo, eu estava de carro, e aí tinha um senhor andando bem devagar na minha frente. Aí eu queria ultrapassar, eu fiquei pensando, bom, de nada vai adiantar. Ele está a 30, é a velocidade permitida, e se eu passá-lo, eu não vou chegar antes dele. Eu vou parar no mesmo farol que ele. Então, quer dizer, é só uma coisa boba da gente, que parece que não gosta de ver. Como motoristas, eu ando sempre de scooter, como eu lhe falei, motorista não gosta de ficar na frente, atrás de moto. Eles vão tocando por cima. Porque scooter é um veículo que não é rápido. Então você não pode, mesmo que você esteja na faixa da direita, andando devagar, eles querem tocar, eles querem passar, eles vêm, encostam. Então é uma coisa assustadora, realmente é assustador, e não são poucos casos. Para você foi mas esse mesmo que lhe fez isso, ele deve ter feito para quantos, se ele andou 100 quilômetros? Então ele faz para muita gente. Quem sabe, né, fica a dica para o Detran, inclusive já entrevistamos aqui o coordenador do Detran estadual, Daniel Annenberg, muito simpático. Quem sabe colocar uma obrigatoriedade de pelo menos algum teste. Vocês têm alguns testes também
para terapia cognitiva ou não? Ou tem que fazer a terapia mesmo? Não, na realidade, né, nesse caso, seria o recomendado os psicólogos que trabalham com psicologia do trânsito. Não é que é mais uma área de especialidade de psicólogos. E eles sim, tem sim testes. É porque os nossos motoristas já saem com pouca experiência na direção. Para tirar a carta de motorista no Brasil é muito fácil. É pouco tempo de prática, 40 horas não dá para nada. Os testes, psicotestes, é tudo muito, acho que precisava ser um pouquinho mais elaborados para deixar as pessoas um pouquinho mais de consciência para dirigir. Porque dirigir não é fácil. Mas nessa situação de você atrás do carro que estava indo tão devagar, você está de parabéns, porque as suas cognições refletem pura flexibilidade cognitiva. Que bom, é verdade, que bom, né? Que bom. Parabéns. A gente tem que ter consciência, né? Com razão. E você não vai adiantar. Tem que ver lá na frente, não vai adiantar. Numa cidade como São Paulo, ou na estrada, você querer chegar 15 minutos antes numa viagem de 5 horas, você não ganhou tempo. Não. Você se cansou, eu já fiz esse teste. Eu já andei 300 quilômetros em 2 horas e meia. Aí depois eu fiz nas mesmas 2 horas e 45 numa estrada boa. Em 15 minutos eu ganhei um estresse, cheguei cansado na viagem, porque a tensão sua aumenta muito. Você tem que andar em alta velocidade, cortando um aqui e outro ali, e não adianta, não resolveu o problema. Para ganhar apenas 15 minutos. Quer dizer, não vale a pena 15 minutos você ganhar todo esse estresse. Mas é esse raciocínio que nós teríamos que tornar mais comum na população e acabar com essa violência no trânsito. Com certeza. Muito bom. Muito bem, falamos com a simpaticíssima doutora Ana Serra, que é psicóloga e especialista aqui do itcbr.com.br. Então, muito obrigado e espero que o pessoal tenha gostado da nossa entrevista, que você tenha gostado de vir aqui. Gostei muito. Muito obrigada. Maravilha. Foi uma experiência muito, muito boa. Excelente. E o programa Sob Nova Direção fica por aqui. E na semana que vem, provavelmente, a gente vai falar sobre motociclismo. Então, até lá e boa tarde para todos. Boa tarde.